Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos novamente. Nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou Rogério. Vamos dar continuidade às reflexões que estamos fazendo lá das evocações da segunda parte do livro O Céu e o Inferno ou Justiça Divina, que fala sobre as comunicações dos espíritos felizes. Vamos falar alguma coisa hoje em relação a comunicação dada pelo senhor Antoine Cousteau. O senhor Antoine, ou Antônio, né, em francês, é Antoine. O senhor Antoine, ele era membro da Sociedade Espírita de Paris, foi sepultado em 12 de setembro de 1863. E fala aqui nessa introdução algumas características desse senhor. Ele diz que ele tinha uma fé inabalável no futuro, era completa essa fé que ele tinha, sincera e profunda. Era um simples obreiro calceteiro. Olha que interessante, né? Aqui fala da profissão dele. Em pesquisa, nós constatamos que isso significa que ele realizava trabalho braçal, braçal de pedreiro específico no calçamento das ruas, pavimentações e praças lá na França. Então era um simples obreiro calceteiro. Praticava a caridade em pensamentos, em palavras e em ações, segundo os seus fracos recursos. Então era uma pessoa nobre, honrada, havia entendido e fortalecido a sua fé em face da continuidade da vida e era uma pessoa muito simples também, né? Bastante pobre na questão de recursos financeiros. Mesmo assim, ele praticava caridade naquilo que ele tinha condições de realizar. E isso foi fundamental, essa postura, esse comportamento que o Antoine possuía. E veja bem, mais uma vez nós observamos aqui uma característica dos espíritos que se encontram nessa posição de felicidade, de equilíbrio na parte espiritual, que é a humildade. São bastante humildes. Então, segundo o que consta, no dia do sepultamento do senhor Antoine, enquanto ainda todos estavam ali ao lado do seu túmulo, e o túmulo ainda não havia sido nem fechado, consta aqui que um médium da sociedade parisiense de Paris ali, né, que fazia parte, devia ser amigo do senhor Antoine, que estava próximo, participando daquela cerimônia, ele recebeu a comunicação do senhor Antoine. Lembrando que essa comunicação naquele tempo não era a comunicação que nós temos hoje nas reuniões espíritas, que hoje é a psicofonia, normalmente. Naquele tempo se iniciou e o trabalho que Kardec apresentou aqui para a gente foi através da psicografia. Então, um médium, membro da Sociedade Espírita de Paris, que estava participando ali da cerimônia do sepultamento do senhor Antoine, sentiu naquele momento o impulso de escrever. E sobre o túmulo ele escreveu, e era a comunicação que o senhor Antoine estava apresentando naquele momento. E foi lida essa comunicação logo na sequência. Muito interessante isso, porque é um caso inusitado, diferente. Não teve a invocação lá na reunião mediúnica, lá na reunião na sociedade espírita, mas foi essa percepção mediúnica que esse médium teve ainda ali durante a cerimônia de sepultamento do senhor Antoine. Muito interessante. E na comunicação que ele apresentou, ele disse muitas coisas, agradeceu bastante a presença dos amigos. Chamou a atenção que ele disse que normalmente as pessoas simples, né, desprovida de condição financeira,
tem poucos amigos. E lá no plano espiritual diz que ele foi recebido por muitos amigos. Muitos que queriam o seu bem participaram do recebimento dele quando do retorno à pátria espiritual. E ele estava em perfeito equilíbrio. Como é fundamental o fortalecimento da fé, da compreensão que a vida continua, que nós somos espíritos, e esse conhecimento ainda é amparado pelo desenvolvimento da conduta moral, na prática da caridade, não apenas da caridade material, mas da caridade espiritual também, né? O bom conselho, ser uma boa pessoa, uma pessoa educada, tratar os outros com respeito, isso é caridade também. Então, esse tipo de postura faz com que o sujeito, retornando à pátria espiritual, ele esteja em equilíbrio razoável já. E o senhor Antoine estava totalmente desperto. Provavelmente, aquele período de perturbação que todos nós passamos, para o senhor Antoine foi muito rápido, porque ele se manifestou de uma maneira muito lúcida. E ele falou assim, ó, dentre várias coisas: "Oh não, eu não estou morto, vivo a verdadeira vida, a vida eterna." Olha que mensagem que ele passa aqui, diante de vários outros agradecimentos que ele faz para os amigos, para a família, para os parentes, para os espíritas, endereçado aos espíritas também, né? E é muito interessante, recomendo a leitura. E num outro determinado momento, que consta aqui nesta parte do senhor Antoine, 3 dias após, ele também se manifesta numa outra reunião espírita, não na Sociedade de Paris, mas numa outra, um outro grupo mediúnico. E ele se manifesta através da psicografia novamente, e ele diz assim, logo de início: "A morte é a vida. Não faço senão repetir o que foi dito." Ou seja, confirmando que era ele realmente, diante do que ele havia dito logo naquela comunicação, ainda enquanto era realizada a cerimônia da sua sepultura 3 dias antes. E ele continua novamente falando como que é estar no plano espiritual, é, nos ensinando, nos mostrando como é importante que a gente mantenha esse equilíbrio emocional e espiritual no retorno à pátria, né? E outra coisa que chama a atenção aqui mais para o final, quando ele diz assim: "Minha felicidade foi tão grande que não podia compreender como Deus me concedia tantas graças por ter feito tão pouco." Olha aqui a questão da humildade, muito presente nos irmãos que se encontram nessa condição de equilíbrio, de paz, considerados aqui por Kardec como espíritos felizes. Depois, na continuação, encerrando, ele diz assim: "Obrigado, meus bons amigos, por me atraírem para vós. Dizei aos nossos irmãos que frequentemente estou em companhia de nosso amigo Sanson. Até breve. Coragem. A vitória vos espera. Felizes aqueles que tomaram parte no combate." Ou seja, que enfrentaram suas dificuldades, os seus desafios na jornada, mas que enfrentaram com honra, com fé, com esperança de dias melhores. É justamente o que ele encerra aqui falando. E chama a atenção quando ele diz que ele está na companhia do Sr. Sanson. Lembrando que o Sr. Sanson, também membro da Sociedade Espírita de Paris, foi o primeiro médium, componente da sociedade, que logo que desencarnou, ele já tinha combinado com Kardec
para que fosse realizada a sua evocação o quanto antes, para justamente, na condição de estudo e de experimento, verificar a condição que ele estaria retornando à pátria espiritual logo após o seu desencarne. Foi a primeira abordagem aqui, o primeiro encontro nosso nessa segunda parte do livro, quando começa as evocações, que tem lá as comunicações do Senhor Sanson. Então ele confirma que está na companhia do Senhor Sanson, que certamente era amigo dele, porque ambos faziam parte da Sociedade Espírita de Paris. Meus amigos, é muito importante que a gente faça uma leitura e que a gente possa, assim, refletir em relação a esses ensinamentos que estamos tendo. Porque deixa claro e patenteado que aquilo que nós estudamos e que nos foi apresentado no Livro dos Espíritos, sobre a nossa realidade espiritual, na condição de espíritos imortais que somos, que a nossa existência aqui é uma existência passageira, necessária para o nosso aprimoramento e evolução, que nós somos espíritos imortais, que a vida continua e que após a experiência aqui na matéria, nós retornamos à nossa pátria, à nossa verdadeira morada, que é a pátria espiritual. Então, que diante desse conhecimento a gente possa estar preparados para esse retorno. Então, meus irmãos, que Jesus abençoe e fortaleça a todos. Até mais.